Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre a passagem de Samuel na Bíblia, e primeiramente sobre o voto de Ana, né? Para quem sabe, para quem me acompanha há pouco tempo, Deus fez um milagre, Deus curou meu filho Samuel do canto da lágrima, né? Que os médicos falaram que não teria o que fazer a não ser uma cirurgia, e Deus curou o Samuel, meu filho. Eu gosto muito da passagem da Ana na Bíblia, que para mim, principalmente, acrescenta muito a minha fé, né? Acrescenta a minha fé porque Ana, ela sofreu muito. E quando eu tava passando por esse momento difícil, que foi a fase onde os médicos falavam que teria que fazer cirurgia, que precisava fazer cirurgia quanto antes, enfim, muitas coisas, né? A gente, como mãe, ouve aquilo e fica com medo, mas quando eu pensava na passagem de Ana na Bíblia, eu ficava com a minha fé um pouco mais alta, porque Ana sofreu. E o que eu entendo sobre todas as passagens da Bíblia onde nos acrescenta a fé, né? Onde fala sobre Daniel na cova dos leões, onde fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Deus, ele permite as provas na vida da gente para acrescentar nossa fé, para fazer com que nós nos prostramos a Ele, porque a gente é ser humano. Muitas das vezes o que nos faz nos prostrar a Deus é a luta, é a tristeza, é o medo. É muitas vezes a precisão de um milagre que nos prostramos e nos humilhamos perante Deus, né? Acredito que muita gente conhece a passagem de Ana na Bíblia. Ana, ela era mulher de Eucana, né? Eucana, ele tinha duas mulheres. Ele tinha a Ana e ele tinha a Penina. Penina, ela podia ter muitos filhos e ela tinha muitos filhos. Ana, porém, tinha o... Aqui na Bíblia fala que tinha o seu ventre, a sua madre fechada, né? Ela não podia gerar, né? Diz aqui, ó, é que por quanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, ou seja, ela não podia gerar filhos, né? Porém, Penina, como tinha muitos filhos, e aqui também fala sobre Eucana, que ele sacrificava, ele costumava dar quilhões a Penina, a sua mulher que tinha filhos, e dava quilhões a Penina e quilhões a todos os seus filhos e filhas. Porém, Ana, embora ele amasse muito, ele dava só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, né? E assim sucediu de ano a ano. Então, o que eu entendo? Que Deus, ele permite lutas na vida da gente, e que não é no tempo da gente, e sim no tempo de Deus. Deus, ele permite lutas que podem durar um dia, como podem durar 10 anos, 5 anos, 3 anos. Porque Deus, ele conhece o nosso limite e ele sabe até onde as nossas forças vão, né? E aqui, então, Ana, ela se levantou depois de fazer uma festa, depois de Eucana jantar, comer, né? Eucana questionou Ana por que a Ana chorava, por que a Ana não tinha comido, por que ela estava triste. E daí ele fala assim também que não te sou eu melhor do que 10 filhos. Ele questiona que ele não é melhor do que 10 filhos, né? Ana se levantou da mesa depois que comeram e beberam em Siló.
Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, aqui fala que ela estava amargurada, chorava muito, muito triste. A luta nos faz ter uma dor na alma, um aperto no coração, uma angústia, um desânimo, porque muitas das vezes a gente passa por aquela situação onde parece que não há saída, e a gente fica aflito, a gente fica amargurado, com o sentimento de não poder fazer muita coisa, porque tem coisas que não estão ao nosso alcance, e sim somente nas mãos do Senhor. Que Deus, ele pode nos curar, como pode não curar. Essa é a vontade de Deus. Deus faz a vontade dele na nossa vida, né? E aí diz que Ana chorou muito e fez um voto dizendo assim: ó Senhor dos exércitos, se deveres atentares para a minha aflição. Ela estava falando para Deus assim, que se Deus visse a aflição dela, se Deus lembrasse dela, da serva, ela diz assim, e da tua serva não te esqueceres, se Deus não esquecesse dela, e der um filho, varão, ela disse que ela daria, ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida. E pela sua cabeça não passará navalha, ou seja, não cortará o cabelo, né? Diz que ela continuava orando ao Senhor, né? E Eli observou a sua boca. Por quê? Porque não saía a voz, ela apenas mexia a boca, né? Ela estava falando com Deus baixinho, né? Então, ele questionou a ela, ela só movia os lábios, diz aqui. E ele questionou a ela se ela estava embriagada, se ela tinha bebido. Mas aí ela responde que não, que ela não bebeu, que ela, não bebi vinho e nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. O que eu entendo sobre isso? Que muitas das vezes a gente tem que se derramar a Deus, muitas das vezes a gente tem que nos rasgar perante Deus, sabe? Falar tudo que nos aflige, mesmo que no momento pareça que Deus não vai fazer nada, mesmo que no momento pareça que Deus, ele não nos ouve, porque tem momentos na nossa vida que Deus, ele fica calado, que muitas das vezes a gente parece que Deus não está nos ouvindo, mas Deus está ouvindo as nossas orações, né? E aí, continua dizendo assim, não tenhas, pois a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Fala que ela falou dos desgostos para Deus, de tudo que estava lhe afligindo. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. O que eu entendo sobre isso? Que muitas das vezes a gente passa por momentos tão difíceis e na oração a gente conta para Deus tudo que está nos afligindo, e quando a gente sai da oração a gente sai mais leve, a gente sai com um semblante mais feliz, porque a gente sabe que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Está escrito no Salmo 23, né? E mais adiante, Deus realizou a petição de Ana. Deus enviou o Samuel para Ana. Então, Ana gerou o Samuel, né? Porém, Ana fez um voto, né? Que daria o seu filho Samuel para ser criado naquela época no templo, né? Ana amamentou, né, até o desmame de Samuel, e depois Ana
assim o fez, cumpriu o seu voto. E o que que eu quero falar sobre isso, gente? Eu passei por momentos muito difíceis, né? Onde parecia que Deus não estava ouvindo as minhas orações, onde eu questionei muitas vezes Deus, do porquê que ele não ouvia, se eu tinha tanto pecado assim, para Deus não ouvir as minhas orações. E eu pedi perdão e sempre peço perdão para Deus nas minhas orações, porque a gente não entende qual é o propósito de Deus, a gente não entende o tempo de Deus. E para tudo há um tempo, né? Quero ler para vocês aqui também, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que fala assim, ó, tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Na nossa vida, para tudo se há um tempo. Para tudo se há um tempo. Se você está passando por alguma luta, se você está passando por algo que está te afligindo, saiba que é um tempo, saiba que é um processo. Hoje você está passando por isso. Amanhã pertence a Deus, Deus sabe de todas as coisas. Então, hoje eu entendo o que Deus quis fazer na minha vida e o que Deus fez na minha vida, porque não é no tempo que a gente quer as coisas, é no tempo de Deus. Então, Deus, ele é maravilhoso, porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. E quando a gente entende, quando a gente decide confiar em Deus e entregar a nossa vida ao Senhor, a gente sabe que a nossa vida se torna muito melhor, porque Deus, ele nos capacita e nos faz entender que Ele sabe de todas as coisas e que a nossa vida está nas mãos dele. Hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez. Hoje eu agradeço a Deus por tudo o que Ele permitiu ser passado na minha vida. Porque graças a isso, hoje eu tenho mais tempo de estar aqui, sabe? Lendo, de estar aqui buscando, de muitas vezes orar. Hoje eu faço que nem minha avó diz, eu não vou chorar para pessoas, eu vou chorar aos pés do Senhor. Quando tem algo me afligindo, quando tem coisas que não estão no eixo, coisas que eu vejo que tá aqui, que deveria de estar aqui, eu falo para Deus, eu conto para Deus e Deus nos alivia. Talvez você está passando por um momento que você precisa de consolação e muitas das vezes a gente às vezes procura pedir oração para o pastor, procura pedir oração para presbítero, mas muitas das vezes Deus quer que a gente vá buscar, que a gente dobre os joelhos no chão e se humilhe perante Deus. Porque só assim Deus faz o milagre. Ana não pediu para o seu marido, Ana não pediu para o pastor, Ana não pediu para presbítero, para diácono. Ana foi ela e se humilhou. Tem coisas que as pessoas não vão fazer por ti. Tem coisas que as pessoas não vão poder fazer por ti. Tem coisas que é você e Deus. E quando Deus vê que do fundo do teu coração você tá esgotada, você tá triste, você tá cansada, Deus vai lá e alivia o seu fardo. Então hoje eu quero dizer para você, basta você tomar uma atitude, basta você pedir a Deus. Ah, mas eu tô pedindo, ah, mas eu tô cansada. Há tempo para tudo nessa vida. Aprenda com o processo, aprenda a lutar, aprenda a entender o porquê que você está passando por essa luta. Tenha paciência, tenha calma
E quando você estiver muito aflita, você vá lá e dobre teus joelhos no chão e diga: Deus, meu coração tá apertado, não aguento mais, alivia o meu fardo. Que Deus vai aliviar o seu fardo, porque Deus é fiel, Deus não deixa os seus filhos perecerem, porque Deus nos ama. E Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito por nós, pecadores. Então, o que eu quero te dizer é isso. Tenha fé, porque para tudo se há um tempo nessa vida. Fiquem com Deus.